São 4h19. Vamos lá. Em que posso ajudá-los, gente? Quais as dúvidas aí? Me falem o exercício. A página que eu vou trabalhando com vocês. Alô? Vocês estão aí? Oi. Ailton Cardoso. Tem alguém aí que está com o nome de Ailton Cardoso aí para nós. Sim, me digam aí as dúvidas de vocês. Página e exercício para a gente fazer. Eu, particularmente, posso me disponibilizar, ajudar vocês, exercício por exercício, até, sabe, todo dia, se precisar, eu posso estar aqui, pelo menos um pouquinho com vocês. Nos dias que eu não puder, eu vou falar, né? Então, vamos diluindo isso aí da melhor forma possível para a gente aproveitar o nosso tempo. Diga aí, quem vai ser o primeiro a dizer qual exercício, qual página? E se é do livro 1 ou do livro 2, né? Marcelo, Diga. faz a 4 da página 17 do livro 2. 4, página 17, livro 2. Vamos lá. Certo. Exercício 4, página 17, livro 2. Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo e assim é usado para identificá-lo, conforme a ilustração dos espectros dos átomos dos elementos hidrogênio, hélio e mercúrio. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar o seu modelo atômico, acertado em postulados cujo verdadeiro é. Eu estou com um pequeno probleminha aqui. Na página do SAS, eles devem estar atualizando alguma coisa lá, que é aquele page flip bonitinho que a gente tem lá, ele está com defeito. Eu tive que acessar por outro método. Mas basicamente o que o exercício te entrega, o que vocês vão ver aqui já é ele respondido, né? Marcelo, que página e que exercício? Aqui, ó, página 17, exercício 4 do livro 2. Estou compartilhando aqui a tela com vocês. Aí esse aqui já vai estar respondido para vocês. Mas o que é o esquema aqui que eu quero que vocês prestem atenção desse exercício? O que ele está perguntando é, Bohr utilizou o espectro de linhas para representar no seu modelo atômico acertado em postulados, cujo verdadeiro é. O que significa essas linhas que estão sendo representadas aqui? Alguém pode me dizer o que significam essas linhas aqui? Que você consegue ver uma linha preta aqui, outra linha preta aqui e assim por diante. Nesse de baixo aqui nós temos outras, nesse de baixo nós temos outras. O que seriam essas linhas? Alguém pelo menos chuta? Sem chute? Os comprimentos das ondas? Exatamente. Exato. Os comprimentos das ondas. Olha só. Aquelas linhas lá, elas remetem a isso aqui, ó. O espectro, ou seja, qual a frequência e o tamanho da onda que cada um daqueles elementos emite. Naquele exercício lá da página 17, ele está te entregando aqui que o hidrogênio emite esse espectro aqui próximo do 14, algo ali mais ou menos entre o 14, quer dizer, o 400, né?
entre 400, entre o 400 e 500, próximo ao 500. Aqui embaixo você tem uma medida, que vai de 400 a 700. E essas faixas pretas mostram exatamente o espectro que é emitido por cada um deles. E se você reparar, não é igual o do hidrogênio, nem do hélio e nem o do mercúrio. O que prova mais uma vez que o postulado de Bohr, que cada elemento emite um espectro específico, característico dele, é uma verdade. Se a gente pudesse observar essas linhas iguaizinhas aqui para os 3 elementos, ou 2 deles que seja, Bohr estaria sendo refutado, né? Ou estaríamos falando do mesmo elemento. Mas vamos lá aqui, ó. Igual eu falei, aqui já vai estar respondido para vocês. Mas olha lá, Bohr utilizou o espectro de linhas para representar o seu modelo atômico acertado em postulados, cujo verdadeiro é: ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença entre as orbitais ou níveis onde ocorreu essa mudança. Vocês lembram quando a gente falou o que é necessário para que um elétron mude de órbita ou não? Quem lembra disso quando a gente falou? Energia, luz. Então, quando ele absorve essa energia, ele pula para uma órbita mais externa, correto? E quando ele volta para a órbita onde ele estava, ele libera essa energia. Então, o que está errado aqui na A? Ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia, até aí, ok. Superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis? Não. Não é superior. É semelhante. Pode até ser inferior, mas não superior. Certo? Se ele está pulando, olha só, superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis? Não, não é superior a essa diferença. B. Todo átomo possui um certo número de órbitas. Ok. Com energia constante. Ok. Chamados estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder e nem ganhar energia. Isso aí, basicamente, seria a órbita que o elétron está fazendo. O estágio estacionário do elétron é justamente o caminho que ele percorre. Se ele pula para um outro estágio, aí ele deixa de ser estacionário. Aí ele passa, então, a ganhar, aí significa que ele pulou, significa que ele recebeu energia. Se ele volta, significa que ele liberou energia. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo orbitais elípticas com energia variada. Isso aí foi o que a gente viu na aula hoje. Por que que não vai ser com energia variada? As orbitais elípticas são reais? Sim, as orbitais elípticas são reais. Só que a energia delas ali não é variada. Olha só. Em algum lugar bem aqui que fala, ó. Olha aqui, ó. Quando a gente fala dos subníveis de energia, a gente não está falando de um valor específico. O subnível S só suporta 2. O subnível P só suporta 6. O subnível D só suporta 10. E o subnível F só suporta 14. Não dá para o subnível S suportar um valor variável. Não, o valor é específico que eles podem suportar. Olha só, a cada subnível de energia foi atribuído um número, chamado número quântico secundário azimutal, que você vai estudar no próximo capítulo. Então, tem uma atribuição. O átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons, partículas negativas incrustadas em sua superfície? Não. Nesse modelo aqui é como se você tivesse aquele modelo de Thomson, pudim de passas, lembra? Em que o átomo era uma bolinha maciça com pedacinhos
negativos espalhados por ele. Então, acaba que a resposta certa ali seria só a B. Ok? Entenderam, não entenderam? Falem comigo. Eu entendi. Essa parte aí eu também entendi. Próxima dúvida, então. Próxima dúvida, próximo exercício. Eu tenho um. Pode Diga. falar, Bia. Eu tinha te mandado a 1 da página 15 do livro 2. 1 da página 15 do livro 2. Vamos lá. Exercício 1, página 15. Ok. Ampliando a teoria quântica de Max Planck, Einstein deduziu que cada fóton deveria ter a energia proporcional à frequência da luz. Portanto, a própria energia radiante é quantizada. Até então, o exercício só te entregou uma afirmação, certo? Que utilizando a constante de Planck, qual que é a constante de Planck? Que é dada por H. O exercício mesmo te fala aí, qual que é a constante de Planck? Seis 0,63 vezes 10 elevado a menos 34, certo? Consegue ver aí, Bia? Então, até então, o exercício não te perguntou nada, ele só te deu informação. Então, a constante de Planck, 6,63 vezes 10. Oh, Jesus. A menos 34. Beleza. E aí o Einstein deduziu que a energia ela poderia ser quantificada. A gente consegue determinar qual que é a energia que está sendo liberada ali. A luz amarela emitida por uma lâmpada de vapor de sódio, usada para a iluminação pública, tem um comprimento de onda 589 nanômetros. Então, a dica que eu sempre dou para vocês, gente, anote todos os valores que o exercício te der. Todos. Isso que o exercício acabou de nos entregar aí é o nosso lambda. 589 nanômetros. O que mais que o exercício te dá de dados aí, né? Aí ele quer que você calcule a energia de um fóton de luz amarela. Tá legal. O que mais que ele te dá de dado aí? Ele te dá a constante da luz no vácuo, que é C, que é 3,3 vezes 10 elevado à oitava. E o que mais que ele te dá de dados? Eu acho que é só isso que ele te dá de dado, né? Sim, é isso que ele te dá de dados. Mas ele já te entrega a conversão de nanômetro. Até aí, está acompanhando? Até aí, ok. Ele já te entregou esses dados aí, só que ele te entrega aqui também que isso aqui está em nanômetros, né? Isso aqui é metros por segundo e isso aqui são nanômetros. Só que o exercício te entrega já que quando você converte isso aqui para metros, porque você precisa converter para metro, você vai trabalhar com metro o tempo inteiro, você não vai trabalhar metro por nanômetro, não. Você vai converter isso aqui, o exercício já te entrega. Então, 589 nanômetros acabam sendo transformados, se você reparou, o exercício já te entrega isso, 589 vezes 10 a menos quanto que está aí? 9. Menos 9 metros. Agora sim você vai trabalhar com esses valores aí, certo? Pronto. O exercício, no fim das contas, ele está te pedindo a energia que é liberada. Para achar a energia, você teria que usar a fórmula de energia, que é dada
pela constante de Planck, certo? Vezes a frequência. Essa é a fórmula de energia. Confere? Só que você tem a frequência? Você não tem frequência. Você precisa descobrir. Como que você descobre frequência? Pela outra fórmula. C, que é a constante da luz no vácuo, certo? Dado, então, pela frequência, dividido... Ah, não, perdão. Eu já tô, tipo assim, já jogando ela direto. A fórmula seria frequência dada por C, né, dividido pelo lambda. Mas não vai alterar nada, não. Você... Essa seria a nossa fórmula. Vezes. Desculpa. Vezes. Tá. Você não tem energia, você não tem a frequência, mas você tem a constante da luz no vácuo e você tem o comprimento de onda, que é o nosso lambda. Com essa fórmula, então, você consegue encontrar a frequência. Depois que você encontrar a frequência, dá para você jogar nessa fórmula e encontrar, então, o valor da energia que é liberada, já que H é uma constante, a constante de Planck. Então, vamos lá, então. Jogando primeiro nessa fórmula. 3 vezes 10 à oitava, que é o nosso C, certo? É dado, então, pela frequência, que é o que eu quero descobrir, vezes o meu comprimento de onda, que é 589 vezes 10 a menos 9 metros, não é? Isso aqui não é metros por segundo? Não se esqueçam das unidades de medida. Esse 589 está para cá multiplicando, passa para cá dividindo. Meu F é dado, então, por 3,10 elevado à oitava metros por segundo, dividido por 589 vezes 10 a menos 9 metros. Até aí, ok? Sim ou não? Ok. Essa fórmula está no livro, essa fórmula está no livro. Essa aqui é da constante da luz no vácuo, em que a gente descobre a frequência, e essa aqui é da energia. Só fiz jogar na fórmula aqui até agora. E agora a gente começa a resolver. Primeiro, anotei todos os dados que eu tinha, dou essa dica para vocês sempre, depois eu começo a resolver. Aqui eu tenho metro dividido por metro, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses 2 metros, certo? O único problema é quando eu corto esses 2 metros, vocês estão vendo esse S? Ele estava multiplicando. Quer dizer, ele estava dividindo. Agora ele vai passar a multiplicar. Com isso, eu vou inverter o sinal dele. Então, o que vai ficar para mim aqui vai ser o seguinte. F é igual a 3 vezes 10 à oitava vezes S elevado a menos 1. Tudo isso dividido por 589 vezes 10 elevado a menos 9. Ok? Isso aqui, eu sempre falo para vocês. Basicamente, são 2 equaçõezinhas aqui. Essa que vem antes da minha exponenciação, certo? Da notação científica. E essa outra, que é a minha notação. Então, eu vou dividir. 3 dividido por 589.
3 dividido por 589 dá o quê? Três dividido por 589, 0,005. 0,005 vezes, agora eu vejo o que tem aqui depois da minha notação científica. O que acontece é, quando eu estou dividindo expoentes desse jeito, é como se eu fizesse essa seguinte equação. 8 menos 9. Entendeu? Menos com menos não dá mais? Então, quanto que vai ficar o resultado disso aqui? Quanto que vai Menos ficar? 1? Não, olha só. O Não? menos com menos não dá mais? Mais um? Ah, mais um. Não, gente. 7. Exato, 17. Menos com menos não dá mais? Aqui. Então, 8 menos 9 fica 17. Então, isso aqui é que vai acontecer, ó. 10 elevado a 17. Vezes o quê? Vezes o quê? Essa é menos 1. Exato. Vezes S elevado a menos 1. Dá para eu encurtar esse número aqui? Para não ficar esse tanto de zero sobrando ali na frente? Dá ou não dá? Dá. Como que vai ficar? Fica. 5 Essa vezes vírgula 10 passa 1, elevado a 14. 2, 3, não é? Vai ficar o quê? F é igual a 5 vezes 10 elevado a 10, quanto? 14. 14. Vezes S elevado a menos 1. Achei minha frequência? Vou até colocar aqui, ó. 5 vezes 10 elevado a 14 vezes S a menos 1. Tenho minha frequência. Agora, basta eu jogar na outra fórmula, a fórmula da energia. E descobrir a energia total. Olha a fórmula da energia. E é igual a HF. A energia que eu vou liberar por essa frequência aí, esse comprimento de onda aí, é dada então pela minha constante de Planck. Olha lá minha constante de Planck. 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes os segundos. Certo? A minha fórmula, ó, energia é igual à minha constante de Planck vezes a minha frequência. Vezes, então, qual o valor da frequência que eu achei? 5 vezes 10 elevado a 14 vezes S a menos 1. Agora fica muito fácil. A energia que eu vou liberar aqui, lembrando, resolvo primeiro aqui o que está antes da minha notação científica, depois eu resolvo a parte da minha notação científica. Ok? 6,63 vezes 5 dá o quê? Vamos lá. 6,63 vezes 5, 33,15. 33,15 vezes 10. Agora eu vou para a parte da notação científica. Olha só. Menos 34 mais 14. Por que, Marcelo, mais? Porque agora eu não estou dividindo, eu estou multiplicando.
Quando eu estou trabalhando com expoentes e a multiplicação, é um mais. Quando eu estou trabalhando com expoentes e é divisão, aí é um menos. Menos 34 mais 14 dá o quê? Dá o quê, gente? Menos 20. Menos 20. Menos 20. Exatamente. Então, vezes 10 elevado a menos 20. Olha só agora o porquê que era tão importante a notação científica, a unidade de medida. Olha o meu S aqui, ó. Agora sim eu corto, porque o S elevado a 1 vezes S elevado a menos 1, eles se anulam. Então, os meus dois S sumiram. Sobra aqui apenas, então, o J, que é a minha unidade de medida para energia, joules. Resultado da minha questão. A energia que foi liberada aqui é 33,15 vezes 10 elevado a menos 20 joules. Ou eu posso colocar aqui, ó, 3,3, posso ignorar o resto, vezes 10 elevado ao quê? Menos 19 joules. Confere? Sim. Sacou, Bia? Ok. Igual eu falei para você, gente, é prática. Eu estava pensando uma coisa hoje, que tipo assim, aqueles modelos tridimensionais e tentar imaginar o modelo atômico como ele realmente é uma parada um pouco complexa. Eu acho que eu vou parar de tentar colocar isso um pouco e a gente vai focar mais no exercício. Talvez fazendo os exercícios ali, vocês entendam melhor como que as coisas realmente funcionem. Feito? Quem ia me perguntar um outro aí? Era eu, mas era o mesmo da Bia. É no mesmo? Vamos lá. Tem mais exercício aí pra gente corrigir? Mais alguém? Faz a 6 da página 18. 6 da página? 18. 12? 18. 18. É. Beleza, então. Deixa eu ver aqui. Seis, página 18. Vamos lá. Na imagem a seguir, vou compartilhar aqui essa tela com vocês, porque não está a resposta e eu quero discutir com vocês um pouco antes. Na imagem a seguir, as três ondas eletromagnéticas representadas por X, Y e W são referentes às luzes emitidas por um átomo de hidrogênio que foi excitado, certo? Então, nós temos três espectros aí de ondas, com frequências diferentes, tamanho e comprimentos diferentes de onda aí, que foram emitidas por um átomo de hidrogênio que foi excitado. Dizer que um átomo foi excitado significa dizer que ele recebeu energia, tá, gente? Recebeu e liberou energia. Ok? Aí, olha lá. Você tem X, Y e Z. E aqui, a gente tem essas unidades aqui. A, B, C, D, E. E a gente tem aqui os números 1, 2 e o 3. Olha só. Esse N aqui, quem lembra da aula de hoje? O que, que ele representa? O que, que esse N vai representar? Hã? O que, que o N representa ali? Gente, fala comigo. Eu não sei, é a órbita.
Exatamente. Ótimo. Esse N representa a órbita. Então, se você observar aqui, no momento A, houve uma volta de elétrons da órbita 2 para a órbita 1. O que é que caracteriza o elétron voltar de uma órbita? Ele ganhou ou perdeu energia? Perdeu? Perdeu. Então ele Perdeu. vai emitir um espectro de onda, correto? Correto? Confere? Sim. Sim. Então, olha só, no momento A, você observou aqui que elétron voltou da órbita 2 para a órbita 1, então emitiu energia. No momento B, voltou da órbita 3 para a órbita 2, então liberou energia de novo. Depois a gente teve aqui no momento C, mais uma vez voltando, só que dessa vez direto da órbita 3 para a órbita 1. Mais uma vez liberação de energia. E depois nós conseguimos observar aqui no momento D que ele passa da órbita 1 para a órbita 2, ou seja, ele absorveu energia. O mesmo acontece aqui na órbita E, quer dizer, no momento E, em que ele passa da órbita 2 para a 3. Mais uma vez, ele absorvendo energia. Então vamos lá. Admitindo que as ondas correspondem à transição eletrônica entre os 3 primeiros níveis, por isso está aqui nível 1, nível 2 e nível 3, que corresponde à órbita 1, órbita 2 e órbita 3, certo? Analisa as proposições a seguir. As ondas x, y e z apresentam a mesma frequência? O que vocês acham? Não. Não. Obviamente não. Elas apresentam frequências bem diferentes, inclusive. As ondas x, y e z apresentam o mesmo comprimento de onda? Não. Também não. A medida entre uma crista e a outra, se vocês observarem aqui, está bem diferente também. Então a 2 está incorreta também. A ordem crescente de energia das ondas é Y, maior do que é W, maior do que é X. Vamos entender isso aqui, certo? Olha só. A ordem crescente de energia das ondas é a energia de Y menor do que a energia de W, menor do que a energia de X. Quem concorda? E agora? O que influencia na quantidade de energia de uma onda eletromagnética? A gente acabou de resolver um exercício agora que a gente viu uma relação ali. E agora, hein? Chuta pelo menos, gente. Estamos na página 18, Letícia. Hein? O que pode influenciar ali na energia que é liberada por uma onda? Pelo menos chuta, gente. Fala alguma coisa aí, só não fica no silêncio desse jeito. Você vê, agora eu não percebi quem foi, mas alguém aí chutou e acertou em cheio aqui, ó. Sério? Sim, ué. Quando eu perguntei o que significava esse N1, 2 e 3, a pessoa falou assim, as órbitas? Ué. O que vocês acham que influencia na energia que é liberada por uma onda? Frequência? Exatamente. A frequência. Exatamente isso aí. A frequência influencia diretamente se a energia que vai ser liberada é maior ou menor.
Sendo assim, quando vocês observam aqui, dizendo que a energia de Y é menor do que a energia de W, que é menor do que a energia de X, vocês concordam ou discordam com essa afirmação? Eu concordo. Então, sim, Concordo. a 3 é verdadeira. Energia de Y menor do que a energia de W, que é menor do que a energia de X. 4. A correspondência correta entre o gráfico e as representações das ondas C, olha lá, ó, X, A, W e B, Y. Então, vamos lá. C, reparem bem que ela volta da terceira órbita direto para a primeira. A quantidade de energia ali liberada é alta ou baixa? O que vocês Alta? acham? Alta? Altíssima. Ela voltou 2 órbitas de uma vez só. A quantidade de energia que foi liberada ali é altíssima. Uma frequência muito alta. O A sendo representado por W, olha só. Uma frequência intermediária voltando da órbita 2 para a órbita 1. Reparem bem aqui que a distância entre a órbita 1 e a 2 é maior do que a distância entre a órbita 2 e 3. Vocês estão vendo? Sim. Sendo assim, qual que vocês acham que liberaria mais energia? Descer da 3 para 2 ou da 2 para 1? Dá 2 para 1. 2 para 1? Da 2 para 1 libera bem mais energia. Então, é coerente dizer que a A poderia representar W? Sim. 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 Da mesma maneira que o B poderia representar Y. Olha só. B voltar da órbita 3 para a órbita 2 libera uma quantidade de energia menor do que voltar da 2 para 1. E se vocês repararem aqui, justamente a representação de frequência de onda que tem a menor frequência, ou seja, a menor energia liberada, entre esses 3 exemplos é justamente B. Então, a 4 está correta também. C seria uma representação do X, A seria uma representação do W e B seria uma representação do Y. Confere? Sim. Então, vamos lá. 5. As energias absorvidas pelo elétron, então olha só, a absorção, correspondem no gráfico às transições eletrônicas A, B e C. E as energias liberadas pelo elétron das transições D e E. Vocês concordam ou discordam? Vou repetir. As energias absorvidas pelo elétron correspondem no gráfico às transições eletrônicas A, B e C. E as energias liberadas pelo elétron às transições D e E. Quem Eu acho concorda? que tá errada. Por que você acha que é errada? Porque eu acho que a C, a B, a C, A e B que liberaram, porque elas voltaram. Exatamente. Falsa alternativa 5, justamente porque quando você observa o elétron voltando para uma órbita mais próxima do núcleo, ele está liberando energia. Enquanto quando ele está se afastando do núcleo, ele está ganhando energia. Certo? Ele está absorvendo energia. Certo? É basicamente você pensar o seguinte, qual que fica mais fácil de você afastar, tipo assim, à medida que, imagina que você está com 2 ímãs na mão, é mais difícil você separar eles um do outro quando eles estão bem próximos ou é mais difícil você separar um do outro quando eles estão longe? Quando próximos. É mais difícil separar eles quando eles estão próximos, ou seja, a quantidade de energia que você vai ter que oferecer ali para o sistema, para a sua mão, para separar eles quando eles estão próximos, é muito maior do que a quantidade de energia que você vai ter que fornecer quando eles estão longe. Da mesma maneira,
Para você aproximar eles, a energia, entendeu? É a mesma lógica. É por isso que essa distância da órbita 1 para 2 aqui é representada dessa maneira. Você precisa fornecer muita energia para você tirar um elétron da órbita 1 e jogar ele para a órbita 2. Mas você já precisa de uma energia muito menor para jogar ele da 2 para 3. Só que quando ele volta para 1, ele libera muita energia. Ok? Ok. Próximo exercício. Dá tempo de resolver mais um aí. Mais algum? Marcelo, é a da página 20, a 1. Exercício 1, página 20. Deixa eu ver aqui. Exercício 1, página 20. Vamos lá. Eu vou tentar focar aqui só no exercício sem mostrar a resolução dele, justamente para promover essa discussão aqui entre nós. Ó, legal. A figura a seguir representa 3 níveis de energia do átomo de hidrogênio a partir do modelo de Bohr. Temos aí 3 níveis de energia, 1, 2 e 3, e as camadas, certo? 1, 2 e 3. Reparem só o sentido da setinha, certo? Para cima. Quanto mais está se afastando, mais energia. Então vamos lá. Com relação a essa figura, um estudante fez as seguintes afirmações. Um elétron precisa receber energia correspondentes à diferença de 2 para 1 para saltar de 1 para 2. Ao voltar para a posição inicial, ele deve devolver energia recebida na forma de ondas eletromagnéticas. Duas coisas que eu tenho que falar aqui, né? Comentar aqui. Primeiro, vocês entenderam a afirmação que ele fez? Segundo, vocês concordam com isso? Eu não entendi Não entendi a afirmação dele. Então, olha só. Um elétron precisa receber, ou seja, absorver, uma energia correspondente entre a diferença de 2 para 1 para saltar daqui para cá. Certo? E de 1 para 2 para voltar. Olha lá. Vou ler mais uma vez. Um elétron precisa receber a energia correspondente entre a diferença de entre 2 e 1 aqui, ó, entre esses dois campos, para saltar de 1 para 2. Ó, para ele passar daqui e vir para cá, ele precisa receber a energia correspondente a essa diferença aqui. Vocês concordam com isso ou não? Ou vocês acham que a energia que ele precisa receber é maior, é menor? Aqui, ó, vou parar de compartilhar minha tela aqui e vou desenhar ali no quadro para vocês verem melhor aqui o que está querendo dizer aqui, certo? Olha só. Temos aqui o núcleo do átomo. Temos aqui a primeira órbita. Como eu falei para vocês, lembra do ímã, certo? Os elétrons que estão aqui na N igual a 1, N igual a 2, e eu vou colocar aqui a nossa N igual a 3. Temos a órbita 1, 2 e 3, correto? E aí o livro entrega para a gente quantidade de energia. É 1, é 2 e é 3. E o que ele te pergunta é,
Deixa eu até ler com as mesmas palavras aqui que ele coloca, ó. Um elétron precisa receber energia correspondente à diferença entre o 2 e o 1. Então, olha lá. A energia correspondente, então olha só, vamos considerar que aqui, até aqui, tem uma energia X. O que o exercício está te falando aí? Presta muita atenção. Para que um elétron pule daqui para cá, ele precisa receber, ou seja, ele precisa absorver a energia equivalente entre o ponto de E1 e E2. Entenderam aqui agora ou não? Eu entendi. Você concorda com isso ou não? E agora, hein? Ai. Vou repetir aqui, ó. Para que um elétron pule daqui, ó, para cá, ele precisa receber a energia equivalente que existe entre esse e esse. Você concorda ou discorda? Eu concordo. Sim. Concordo. Sim, exatamente. Se ele receber menos energia do que o equivalente entre E1 e E2, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Ele não vai pular. E se ele receber mais energia do que o equivalente entre E1 e E2? Ele pode ir Ele vai adiante. Isso. Dependendo da quantidade de energia, obviamente. Mas ele precisa receber pelo menos o equivalente entre o E1 e o E2, pelo menos o equivalente, para que ele faça esse salto quântico entre o ponto 1, né, e o ponto 2 aqui. Se ele receber menos, ele não sai do lugar. Se ele receber mais, dependendo da quantidade desse mais, né, ele pode passar direto. Mas ele precisa receber pelo menos o equivalente à quantidade de energia aqui, ó. Agora vocês entenderam o que está escrito lá? Sim. Tá. Aí vamos lá, o que ele continua falando ali. Vou compartilhar de novo aqui para a gente... Cadê, gente? O zoom? Aqui, zoom. Ó, um elétron precisa receber energia correspondente à diferença de E1, tá aqui, ó, como eu usei para vocês, quer dizer, de E2 e E1, para saltar de E1 para E2. Ok? Acabamos de ver que é verdadeiro isso aí até então. Ao voltar à posição inicial, ou seja, ao sair daqui, ó, da segunda órbita, da N2, e voltar para a órbita N1, ele deve devolver a energia recebida na forma de ondas eletromagnéticas, ou seja, luz. Vocês concordam ou discordam? Alô? Tô pensando. Ó, ele Sim, precisa acho que eu receber energia concordo. correspondente, o equivalente a E2 a E1, para saltar de E1 para E2. E ao voltar à posição inicial, ele deve devolver a energia recebida na forma de onda eletromagnética. Concorda ou discorda? Eu não sei, que eu tô em dúvida no fato de, tipo, devolver luz. Isso que eu tô em dúvida. Mas não sei. Quando um elétron volta de uma órbita para outra, o que acontece? Ele não libera energia? Vocês não falaram isso para mim agora há pouco? Sim. Sim. Então, sim, ele libera, ele devolve essa energia, ele joga fora essa energia. Se é em forma de onda eletromagnética, a gente está falando ali de uma espécie de luz, mesmo que não seja luz visível para a gente, mas sim. Então, a número 1 é
verdadeira. É igual eu falei, gente, às vezes isso aqui é muito mais interpretação de texto e matemática do que química. 2. O salto quântico de E1 para E3 é menos energético. Olha lá. O salto quântico de E1 para E3. Se ele está saltando de E1 para E3, ele está absorvendo ou está liberando energia? Liberando? Repare bem. Não. Não, absorvendo. Ele tá Isso. saindo. Se ele está indo de E1 para E3, ele está absorvendo energia. É um salto quântico menos energético do que de E1 para E2? Não? Não mesmo. Porque é o seguinte, de E1 para E3, a distância é muito maior do que de E1 para E2. Se ele estivesse comparando E1 para E2 e de E2 para E3, era uma coisa. Mas ele está comparando de E1 para E3 e de E1 para E2. Então, não. O salto quântico de E1 para E3 é bem mais energético do que o salto quântico de E2, quer dizer, de E1 para E2. Todo mundo entendeu ou não? Sim. Sim. Beleza. O salto quântico de E1 para E2 libera energia na forma de luz? Sim? Não. Não. Não, absorve? Exatamente. Tem que Olha lá. absorver, O não salto liberar. quântico de E1 para E2, ele está pulando para uma órbita lá fora. Então, ele recebeu energia. Então, não está liberando energia. Ele está absorvendo energia. Manjou? 4. A energia do fóton liberado no salto quântico de E3 para E2 é menor do que a energia do fóton liberado no salto quântico de E2 para E1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A energia liberada aqui, ó, de E3 para E2 é menor do que a energia liberada de E2 para E1. Basta observarmos aqui a distância, certo? Consideramos que esse x aqui é 10. O nosso y aqui é 5. A energia que é liberada ao voltar para cá é o equivalente aqui a 10, por exemplo. A energia que é liberada até voltar para cá é equivalente a 5, por exemplo. Da mesma maneira que para pular daqui para cá, precisa absorver em torno de 10. Daqui para cá, precisa absorver em torno de 5. Eu só usei valores redondos aqui para vocês entenderem melhor a lógica. Sacou? Sim. Sendo assim, quais seriam as únicas alternativas corretas aí? A 1 e a 4. Vamos conferir de acordo com a resposta do livro aqui? Se o livro tiver errado, a culpa não é minha. Sim, 1 e 4. Tá aí, ó, gente, gracinha. Fechou? Então, Sim. I'm calling for today. Chega por hoje um pouco, certo? E é igual eu falei, gente, se vocês estiverem animados, eu estou disponível aí, certo? Aproveitem enquanto ainda estou tendo paciência. Mas assim, vamos fazendo isso aí. Se quiserem reunir amanhã de novo, eu vou upar esse vídeo lá pro canal. Se quiserem reunir amanhã de novo, vamos marcar um horário. Se não, sexta. No fim de semana não, esquece. Mas segunda-feira, terça-feira, eu só falei para vocês, segunda, terça e quarta da semana que vem eu tenho a reunião lá, treinamento das 5 e pouco da tarde até as 8 da noite. Mas usem o grupo da formatura enquanto isso. Beleza? Beijo para vocês. Beleza. Beleza. Tchau. 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 Tchau, tchau.